Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 23 a 31, finalizando este livro maravilhoso dos Atos dos Apóstolos. Olha, parabéns para você. Parabéns só pelo fato de você ter feito esse livro inteiro, todos os dias comigo aqui, né? Mas parabéns ainda dobrado, triplicado, quadruplicado, quadruplicado, para você que tem perseverado há muito tempo, muito mais tempo, livro após livro, dia após dia, sem parar, né? A perseverança, ela não nos garante, ela não nos assegura a santidade. Não nos assegura, mas ela é de grande contribuição. Porque um santo que não é perseverante não é santo. Não tem como, né? Mas tem pessoas que perseveram numa ação, numa atitude, num trabalho, né? Mesmo na oração, mas se não cultivam outras áreas, você reza, mas você não tem um esforço ascético, né, de sacrifício, ou você tem sacrifício, mas você não reza bem, então sempre fica faltando alguma coisa. Então a perseverança ela não é tudo, mas ela é muito importante. Então vamos celebrar sim, e que essa perseverança nos torne santos, porque é isso que precisamos ser. Vamos lá, versículo 23. Marcaram um dia, pois, com ele, e vieram em maior número encontrá-lo em seu alojamento. Ele lhes fez uma exposição, dando testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Isso desde a manhã até a tarde. Uns se deixaram persuadir pelo que ele dizia, outros, porém, recusaram-se a crer. Estando assim discordantes entre si, eles se despediram, enquanto Paulo dizia uma só palavra: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por meio do profeta Isaías, quando disse: Vai ter com este povo e dize-lhe: Em vão escutareis, pois não compreendereis. Em vão olhareis, pois não vereis. É que o coração deste povo se endureceu. Eles taparam os ouvidos e vendaram os olhos, para não verem com os olhos, nem ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, para que não se convertam e eu não os cure. Ficai, pois, cientes, aos gentios é enviada esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez e sem impedimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus já tinha falado lá atrás no Evangelho, quando contava algumas parábolas, por exemplo, a parábola
do semeador, a primeira parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fala no início e no final da parábola. Só pegar lá depois Mateus capítulo 13, você vai ver algumas dessas parábolas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos para ouvir. Poxa, parece tão óbvio. Se tem ouvido é para ouvir, né? Tirando a pessoa que nasce surda ou que fica surda por alguma outra eventualidade, uma doença, um acidente, né? O próprio trabalho que vai, né? O tempo, acontece da pessoa acabar ficando surda. Mas em geral as pessoas têm ouvidos e ouvem, né? Não tem outra função, né? O ouvido. Pois é, mas a palavra de Deus está dizendo que é possível termos ouvidos e não ouvirmos. Os nossos ouvidos estão fechados. Por quê? Porque nós tapamos o ouvido. E não é só aquele tapar o ouvido colocando a mão no ouvido, tapar os olhos colocando a mão nos olhos, né? E como é que se tampa o coração, né? Fechamento. O coração se endureceu, o Senhor está dizendo. Então aqui, nesta promessa, é uma promessa assim, que Deus está fazendo por causa de uma atitude do povo, né? Primeiro ele manda, versículo 25, vai ter com este povo e diz-lhe, vai lá falar com esse povo, diz para eles, vocês não vão compreender, vocês vão escutar, mas não vão compreender, vocês vão olhar, mas não vão ver. Sabe por quê? Porque o seu coração ficou duro. O endurecimento do coração causa cegueira, causa surdez e retira do coração o entendimento. E nisso não há conversão. E sem conversão, Deus não pode nos alcançar para curar. Veja que coisa séria. Paulo conseguiu mais uma chance para falar com os romanos, mas alguns se opuseram e outros não. Se dividiram, saíram discutindo. E Paulo falou isso aí, ó. Imagina, ele saindo e Paulo falando lá, ó. Olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Olha o que bem falou o Espírito Santo aos vossos pais. Vai ter com esse povo, em vão escutareis e não compreendereis. Veja, é uma espécie de... É uma exortação dizendo, olha, vocês estão agindo assim, que nem foi profetizado, vocês não estão percebendo? E no final ainda diz, ficai, pois, cientes. Aos gentios é enviada essa palavra. E eles vão ouvir. Na verdade, já estão ouvindo, né? Mas eles vão ouvir. Paulo vai pregar. Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia alugada e recebia visita e proclamava o reino de Deus, ensinava sobre Jesus Cristo livremente e com intrepidez. Assim termina a carta ou o livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui, né, até o capítulo 15, praticamente, Atos de Pedro, né? E depois Atos de Paulo. Por que será que São Pedro e São Paulo são tidos como os pilares da igreja? Basta ler o livro dos Atos dos Apóstolos e a gente vai entender. O trabalho de São Pedro na Judéia e o trabalho de São Paulo na Ásia, na Mesopotâmia e além, né? Em Roma, até Espanha. E esse trabalho maravilhoso que Paulo fez, ele é coroado com o seu martírio, que aqui não narra, né? E aqui parece que Lucas teve dificuldade para continuar escrevendo a respeito, provavelmente porque teve que sair para a missão em alguma parte do mundo. Mas o que acontece é que o acompanhamento desses últimos fatos do livro dos Atos dos Apóstolos, principalmente depois que Paulo sobe a Jerusalém, antes até, né? Antes de Paulo ir para Jerusalém. Ele, na segunda viagem, se não me engano, que Lucas já está com ele, vira praticamente um diário de bordo, um diário de viagem.
com os acontecimentos mais marcantes, o resumo do que foi acontecendo naquele tempo. Porque se fosse contar tudo, ano após ano, mês após mês, dia após dia, do que Paulo fazia, é impressionante. Somos agraciados com essa leitura e agradecemos muito a Deus a fidelidade, né? E a graça de podermos terminarmos o livro, mais um livro dos Atos dos Apóstolos. Então, terminando aqui, você já sabe, você vai para a Carta aos Romanos, tá bom? Para que livro que eu vou, não sei. Carta aos Romanos. É o próximo livro, é só procurar a próxima playlist, que provavelmente aqui no final desse vídeo já vai estar destacado para você o link do próximo vídeo ali oferecido. É só você clicar que vai para lá. No finalzinho vai aparecer para você, tá bom? Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, olha, versículos de 26 a 28. Tudo isso é promessa. Mas tem também a ordem no meio, que é a ordem no versículo 26. Porque é junto com essa promessa. Vai ter com o povo e diz-lhe. Então, Deus manda falar. Vocês têm ouvido e não ouvem. Vocês têm olhos e não veem. Mas sabe por quê? Vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Vocês vão querer ver e não ouvem, porque o coração está duro. Vocês não querem saber de conversão. Não querem saber de Deus. E aí, quando ouve a palavra de Deus, não entende. Deus fala, tá ali, você não consegue ver. Então é preciso, antes, um arrependimento. Antes, um desejo de conhecer Deus. Um desejo de, poxa, eu preciso de algo novo na minha vida. E isso é um cair em si, um exame de consciência de quem você é e de como você está. E aí você consegue ouvir a palavra, aí vem o arrependimento, perdão dos pecados, e aí vem o batismo, e aí vem a salvação. Esse é o processo da conversão de uma pessoa. Então, esse versículo 26 é a ordem, e do 26 ao 28 é a promessa. Não tem princípio eterno. Qual é a mensagem de Deus para você hoje diante dessa palavra? Como colocá-la em prática na sua vida? É isso que nós vamos anotar no diário e lutar para viver. Convido você então a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, deixar o like, porque o seu like evangeliza, e juntos vamos fazer a Bíblia inteira. Terminamos mais um livro, olha, vamos para frente. Vamos conhecer agora a Carta aos Romanos. Na descrição do vídeo você encontra tudo o que precisa para receber, para fazer o livro, um método, a Bíblia no meu dia a dia junto conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.